Quero saudar a toda a igreja que está aqui presente esta noite, nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, onde está escrito assim: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Meus irmãos, lembramos que Davi foi ungido como para ser o rei de Israel, ainda na sua adolescência. É possível. E depois muitas coisas aconteceram. E mesmo quando ele foi levado para tocar harpa para Saul, logo depois ele se torna um guerreiro em Israel, e por causa do ciúme e da inveja que Saul sentia, porque as pessoas amavam a Davi, Davi começa a ser perseguido e leva muitos anos fugido de Saul. Mas por esse tempo, antes que Davi começasse a fugir de Saul, Davi então faz uma aliança com Jonatas, que era o príncipe herdeiro do trono de Israel. E essa aliança, eu vou ler para vocês, está em 1 Samuel 20, nos versículos de 15 a 17. No versículo 14: se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra?
nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Então nós vemos aqui uma aliança em que existe um juramento de proteção. Bem, passam-se os anos e nós sabemos que na guerra com os filisteus morre o rei Saul e morre também o príncipe herdeiro, que era Jonatas. Então, quando a notícia da derrota e da morte do rei e do príncipe herdeiro chegam ao palácio, a ama do filho de Jonatas, a babá do filho do príncipe herdeiro, toma o menino e foge com ele. Por quê? O rei era Saul, morreu, quem sobe ao trono é o príncipe herdeiro, que também morreu. Mas então, o trono agora seria de Mefibosete, que era o terceiro na sucessão. Então, a babá sabia, vão matar o menino, para poder tomar o trono. E porque ela amava o menino, então ela toma o menino e corre com ele e o esconde. Só que nessa corrida o menino cai e por causa disso é desenvolvido um defeito nos pés do menino Mefibosete. Ele não pôde ter o tratamento certo, porque ninguém podia saber onde ele estava. Ele foi escondido, protegido por essa babá, para não morrer. Então, esse menino Mefibosete vai crescer escondido. E ele vai ter conhecimento de que ele tem direitos ao trono de Israel. Enquanto isso, não havia rei em Israel. Davi continuava nas guerras. Alguns filhos, alguns da casa de Saul tentaram usurpar o trono, mas também morreram. E as coisas vão continuando até que mais tarde, quando Davi já tinha vencido todos os seus inimigos, Davi era o maior rei do momento, o exército dele era o mais famoso, todos os jovens queriam pertencer ao exército de Davi. Davi tinha alargado as fronteiras de Israel, muito mais do que quando ele encontrou, e então Davi sossega um pouco das guerras, e ele agora é entronizado em Israel. Então, ele para e tem um momento para pensar o que foi a vida dele. Talvez desde o tempo em que ele apacentava os rebanhos de seu pai Jessé nas campinas de Belém e Efrata. E quando ele começa a pensar nos dias que se passaram, seguramente o coração dele, a memória dele para no momento específico. No momento em que ele fez uma aliança com Jonatas, naquela época príncipe herdeiro do trono de Israel. Então ele lembra, nós juramos proteção familiar. E agora? Será que Jonatas deixou algum filho? Será que Jonatas tinha família?
Então, é nesse momento que a nossa leitura começa. O rei pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Aí alguém diz para ele: olha, tem aqui um servo da casa de Saul, cujo nome é Ziba. E mandaram chamar a Ziba para que ele desse notícias da família de Saul ao rei Davi. E quando Ziba chega, o rei pergunta para ele: há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Ele diz: tem um filho de Jonatas, Mefibosete, mas ele é aleijado de ambos os pés. Vamos parar aqui um pouquinho. Naquela época, fazia-se assim: quando o rei é deposto, o que se faz? Se mata toda a família do rei, para que ninguém reclame direitos ao trono. Eu me lembro quando cheguei no Iraque, quando mataram o rei do Iraque, foi o tio do Saddam Hussein, eles mataram a família real todinha. O povo do Iraque aceitava que se tivesse feito isso, porque era essa a tradição. Mas a eles doía no coração que tivessem matado o príncipe, que tinha 17 anos, porque o Iraque era louco pelo príncipe, e mataram o rapaz também. Mas mataram para que ninguém viesse reclamar direito ao trono. Então, aqui, o que está acontecendo é isso. Quando Ziba vê que Davi quer saber se existe alguém da família de Saul, ele pensa: vão matar Mefibosete. Só que Mefibosete não podia reinar, porque ele era aleijado. Então Ziba imediatamente diz: tem um filho de Saul, de Jonatas, Mefibosete, mas ele é aleijado de ambos os pés. Ele não vai reclamar direito ao trono. Ele não faz perigo para o rei, meu senhor. Só que o rei não quis saber, disse: onde está? E ele diz: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aí o rei manda uma carruagem buscar Mefibosete de lá de Lodebar, para vir falar com o rei em Jerusalém. Lodebar é uma palavra que significa lugar poerento, lugar pobre. Então, você pode imaginar como é que Mefibosete cresceu. Ele cresceu escondido, com os pés aleijados, num lugar pobre, poerento, na casa dos outros. Nem casa própria ele tinha. Só que ele sabia que ele tinha direito ao trono, porque o pai dele era o príncipe herdeiro de Israel, que o avô dele tinha sido o rei de Israel. Então ele cresceu um rapaz muito frustrado. Ele cresceu um rapaz com muita dor no coração, com muita mágoa, com muita amargura. E seguramente ele não olhava para Davi com bons olhos. Ele era um rapaz que tinha ira, porque ele se sentia roubado, desprezado. Ele que nasceu para ser rei, agora vivia praticamente de favor na casa dos outros, escondido e ameaçado. Além do mais, ele tinha um filho pequeno de 5 anos chamado Mica. Então, Lodebar era um lugar seco, um lugar pobre, um lugar empoeirado.
eu não sei por que lugar pobre tem muita criança. Não sei por quê. Eu não sei se vocês já notaram. Quanto mais pobre o lugar, mais criança tem pela rua, gritando. Criança e cachorro. Agora eu quero que você pense o que vai acontecer. A carruagem do rei vai chegar a Lodebar. E nós sabemos que a carruagem veio para pegar e levar Mefibosete. Mas ninguém sabe. Só o cocheiro sabe. O cocheiro sabe que tem que chegar na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar, para trazer Mefibosete para se encontrar com o rei Davi. Mas não tinha internet, a fofoca não correu, e nem Mefibosete sabia, não tinha telefone. Pensa, de uma hora para outra, a carruagem do rei entrando em Lodebar. E todo mundo querendo saber será que o rei está lá dentro? Quem é que vem? Será que é a rainha? Ou quem é? Algum príncipe? Quem vem na carruagem? E haja cachorro, e haja criança, mas isso é por minha conta. E a poeira, porque não tinha asfalto. E quando a notícia chegou na casa de Maquir, você imagina o coração de Mefibosete pronto, é capaz de ter descoberto que eu existo e vai me buscar para me matar. Você entendeu a situação? E olha, a palavra de Deus diz em Jó, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. E a carruagem para na frente da casa de Maquir, filho de Amiel. E quando para, o coração de Mefibosete está quase saindo pela boca. O rei me descobriu. E quando o cocheiro diz, Mefibosete, o rei mandou te buscar. Mefibosete entrou, subiu naquela carruagem, deve ter beijado o filho como se fosse pela última vez. Deve ter olhado aquele lugar e se despedido daquele lugar, porque nunca mais ia vê-lo. Deve o coração ter chorado, porque ele caminhava para a morte. O rei descobriu que ele existe, e porque ele tinha direito ao trono, iria matá-lo. E aquele caminho de Lodebar para Jerusalém pareceu longo e doloroso demais para aquele rapaz. E quando ele chega diante do rei, o rei, ele chega e se inclina. E o rei olha para ele e diz, Mefibosete. E ele entendeu, te achei. Mas o rei estava olhando para ele pensando, filho do meu maior amigo. Então, ele diz, não temas. Para o rei ter dito, não temas, você pode imaginar o aleijado todos tremendo? Para o rei dizer, não temas. Ele diz, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém. Olha, para mim esse é um dos versículos mais ricos que existe no Antigo Testamento. De uma hora para outra esse rapaz, que não tinha nada, que morava na casa dos outros, escondido, ele se encontra rico com toda a riqueza que era do avô dele, que era rei, com todos os servos, e agora ele também era filho do rei. Ele agora ia morar no palácio. Ele agora não tinha que se esconder, porque o rei diz, tu vais ter essa riqueza toda, mas a tua casa vai ser aqui, porque tu comerás pão à minha mesa. Isso é uma expressão que significa, tu serás meu filho.
porque filho come à mesa do pai. Na hora que Mefibosete, que foi lá para receber a sentença de morte, e recebe a cena acumulada do ano, ele simplesmente despenca, se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Você sabe o que é uma pessoa se considerar um cão morto? Olha, meus irmãos, talvez não exista outra expressão melhor para definir a nossa posição diante da mesa de Deus nosso Pai. Um cão morto, porque um cão morto não presta nem para latir. Um cão morto só exala mau cheiro. Um cão morto tem que ser jogado fora. Um cão morto não é digno de quem olhe para ele. Então o rei tomou providências e chamou Ziba e disse: este agora é o teu senhor. Todas as terras, tudo que pertencia ao rei Saul, pertencem agora a Mefibosete. É interessante que quando no versículo 3, não é? É descoberto, Ziba diz ao rei que tinha um filho de Jonatas. O rei pergunta para ele onde está. O versículo 4, se você comparar com o versículo 13, no versículo 4, ele mora na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. No versículo 13, morava Mefibosete em Jerusalém, porque se alimentava à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Você veja a diferença de vida, como começa a história de Mefibosete, como termina a história de Mefibosete. Bem, nós podemos ver que Mefibosete somos todos nós. Cada um de nós é um Mefibosete da vida. Quando Deus criou o homem para reinar. Deus criou o homem para dominar. Deus deu ao homem a terra e a autoridade sobre toda a terra, sobre o planeta, sobre os peixes, sobre os animais do campo, sobre as aves do céu, sobre todos os vegetais, sobre tudo. Então o homem foi feito para reinar na terra. Também Mefibosete, quando nasceu, ele nasceu para reinar. Ele tinha toda a linhagem real. E por causa disso ele já tinha nascido com a autoridade. Ele ia ser educado para reinar. Mas aconteceu um acidente na vida de Mefibosete. Qual foi o acidente? Caiu, quebrou os pés e cresceu com os pés tortos. Também na vida do homem aconteceu um acidente. O homem caiu, e caiu no pecado, caiu da posição que estava. O homem foi expulso do Éden, como Mefibosete teve que sair do palácio. O homem passou a andar com os pés tortos, como Mefibosete passou a andar com os pés tortos. Porque Deus disse: eu porei inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. Está falando com o diabo e a mulher. Ele te ferirá o calcanhar.
mas o teu descendente, mulher, lhe esmagará a cabeça. Ali Deus está dizendo que todo homem na terra andará como Mefibosete, andará torto, terá problema no seu caminho, vai cair com facilidade. E quando cair, cada vez é mais doloroso. O seu caminho vai ser torto, porque o defeito dele está nos pés, no seu modo de andar, no seu modo de caminhar. As quedas serão constantes. E assim como Mefibosete foi morar num lugar árido, num lugar onde havia muito sofrimento, assim nós passamos a fazer parte do mundo árduo, árido, porque Deus diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E Deus ainda diz para Adão: Adão, por tua causa amaldiçoada é toda a terra. Assim como Mefibosete foi crescer com os pés tortos, num lugar empoeirado, seco, sofrendo humilhações na casa dos outros, nós também passamos a viver num mundo que jaz no maligno, um mundo caído, cujo príncipe é Satanás, que já foi julgado, condenado, mas não está preso. Mefibosete não sabia que existia uma aliança que lhe dava direitos a comer na mesa do rei. Quanto tempo nós passamos ignorando a aliança de Deus, o Pai, com o homem em Jesus Cristo. Quanto tempo nós passamos sem saber que nós temos direito à mesa de Deus Pai e que nós podemos sim ser filhos de Deus se nós estivermos em Jesus Cristo. Quanto tempo, assim que o rei manda buscar Mefibosete em Lodebar, observem, foi o rei que transportou Mefibosete de Lodebar para Jerusalém. Também a Bíblia diz que Deus nos transportou do império de trevas, do Lodebar, para o reino do Filho do seu amor. E assim, quando nós chegamos nessa situação, nós sabemos que não temos nenhum direito, nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que somos inimigos de Deus, nós não conhecemos a Deus, e quantas vezes nós xingamos e odiamos a igreja, e de uma hora para outra, parece que os nossos olhos são abertos, e nós podemos sentar na mesa do rei. Eu queria que você imaginasse, a imaginação quem nos deu foi Deus. Pense naquela noite. Tem dois momentos impressionantes na vida de um rei. O trono, que é o lugar da autoridade, e a mesa, que é o lugar da intimidade. A mesa é o lugar onde o rei reúne os seus filhos, esposa, naquela época tinham esposas, não é? Reúne as pessoas que estão ligadas ao seu coração, para que eles possam compartilhar o mesmo pão. Então significa que eu estou na minha mesa, eu parto o meu pão com você, com outro, significa que a mesma vitamina, proteína, sais minerais que entram no meu corpo, entram no corpo dos meus filhos e no seu também. Significa que eu compartilho os nossos nutrientes. Então, sentar à mesa significa ser parte um do outro.
E quando eu chamo alguém para se assentar à minha mesa, significa que eu a quero como um dos meus filhos. E naquela época, essa expressão, tu vás comer pão à minha mesa, significa sempre, a minha mesa significa, de hoje em diante tu serás meu filho. Eu sou responsável pela tua nutrição. Eu queria que você pudesse imaginar a primeira noite em que Mefibosete vai chegar para a mesa de Davi. Estão todos os filhos do rei na mesa, bem vestidos, bonitos. Dizem que Adonias era belíssimo. A Bíblia diz, que Adonias era lindo, que Absalão era uma coisa assim de beleza. Imagina Salomão, não é? Todo pomposo, e todas as princesas, e todo mundo bem arrumado, em volta da mesa, e o rei lá não se assentava. E tinha uma cadeira vazia, porque o rei mandou botar mais uma cadeira entre os filhos do rei. E ninguém sabia que filho era aquele. Você pode imaginar que pode ter acontecido uma fofoca, né? Mas filho, de quem? De Ragite? Não. De quem? E aí começou a fofoca. Deve ter arrumado nessas guerras dele. Mas é filho, uma cadeira entre os filhos do rei. Quem será ele? Enquanto a fofoca vai, nem que seja nos pensamentos, ouve-se um barulho que se aproximava. E cada vez aquele barulho ia chegando mais próximo, até que aparece na porta, e abrem a porta para ele, um homem que veio de Lodebar. Como vivia naquela vida de Lodebar? Não devia ter lá uma pele muito boa. O cabelo devia ser assim um pouquinho parecido com o meu. Não tem problema. Com as muletas, fazendo barulho no chão, porque era aleijado de ambos os pés. E quando aparece aquela figura feio, porque a Bíblia diz que o coração feliz aformoseia o rosto, e Mefibosete tinha passado a vida com mágoa, amargura, ressentimento, desejo de vingança e tudo quanto é bicho. Que ele aparece, todos se assustam, o rosto de Davi brilha de alegria. Mefibosete. É o momento do cumprimento de uma aliança feita muito antes daquele menino nascer. E o rei então aponta o lugar para ele. Ele se assenta e dali em diante foi aquele o lugar de Mefibosete. Lógico que com o tempo a pele dele foi melhorando. A roupa dele foi mudando. O aspecto dele foi ficando mais alegre. O rosto foi ficando mais bonito. A transformação começou a operar na vida de Mefibosete, porque agora ele era um filho do rei e comia pão sempre à mesa do rei. Meus irmãos, todos nós sabemos que essa é a nossa história. Chegou o momento em que nós somos entregues ao Pai. No momento em que nos rendemos, nós somos feitos filhos de Deus e nós temos o direito à mesa. Temos direito à mesa. A Bíblia diz: morava Mefibosete em Jerusalém, porque se alimentava sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Um dia também,
Você saiu do seu Lodebar. Você passou a ser filha do rei. Existe um lugar para você na mesa do rei. Como tem sido a sua frequência? Será? Porque nós lembramos que um dia, quando Davi não apareceu na mesa de Saul, ele disse: onde está o filho de Jessé, que não veio comer pão à minha mesa nem ontem nem hoje? É possível que Deus esteja sentindo falta, vendo o seu lugar vazio? Você tem ido comer à mesa do Pai? Você tem ido lá para que Ele lhe alimente? Existe um momento na Bíblia em que nós aprendemos que não existe revelação se não for a mesa. No domingo da ressurreição, quando 2 discípulos de Jesus iam de Jerusalém para Emaús, eles iam reclamando. Quando Jesus aparece entre eles e diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles não reconheceram que era Jesus. Então, eles simplesmente, sem reconhecer, chamaram a atenção de Jesus. Que é isto que vos preocupa tanto? E de que ias tratando à medida que caminhais? E eles pararam. Um chamado Cleopas disse para Jesus: será que você é o único nessa cidade que, tendo estado em Jerusalém, ignora a ocorrência desses últimos dias? Foi chamando Jesus de alienado. E Jesus diz quais? E ele explicou o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha, o que eles estavam dizendo é o seguinte: fomos enganados. Pensávamos que era ele o grande Messias. Acabou na cruz como qualquer bandido, morto como qualquer pecador. Tem uns boatos aí de que desapareceu, mas nós já estamos indo para casa. E Jesus disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aí, Jesus, a Bíblia diz que ele começou a ensinar aqueles 2 discípulos, desde Moisés, quer dizer, desde o Gênesis em diante, passando por todos os profetas, que era necessário que o Cristo passasse por tudo isso para ressuscitar. Enquanto Jesus ia ensinando, eles iam andando. Quando foi ao pôr do sol, eles chegaram à entrada de Emaús e Jesus fez de conta que ia passando. E aí eles convidaram Jesus para entrar e Jesus entrou, porque Jesus é assim: convidou, ele entra. E ele entrou. E quando chegou na cidade, convidaram para casa e ele entrou. E quando chegou a hora de cear, chamaram Jesus para a mesa, ele foi. Só que na mesa dos discípulos, o mestre toma a frente. Quando eles se assentaram, Jesus Cristo tomou o pão, abençoou, partindo, deu a eles, e os olhos se lhe abriram e o reconheceram.
mas ele desapareceu da presença deles. Eu quero que vocês pensem uma coisa. Por que Jesus não se revelou durante o dia todinho falando com aqueles homens? Não seria mais prático? Meu Deus, Jesus Cristo apanhou tanto. Desde quinta-feira à noite aquele homem estava sofrendo, sangrando. Acabou morrendo asfixiado numa cruz. Foi enterrado. Passou o sábado lá enterrado. Domingo ressuscita e ainda vai dar aula o dia todo. Não era para ele ter se revelado, aqui sou eu. Aparecia e desaparecia, uma coisa assim. Mas ele não é de dar show. Ele prefere dar uma aula para nós também. Aqui ele está dizendo que ele se revela a quem se assenta com ele à mesa. Enquanto eles não se assentaram com Jesus à mesa, eles não tiveram a revelação. É preciso que você saiba que, como filho, existe um lugar na mesa do Pai para você. Não existe pai que não tenha lugar à sua mesa para os seus filhos. Porque nós achamos que Deus é diferente. Toda a transformação ou transfiguração que Mefibosete precisava, ele foi tendo pouco a pouco, quando ele se alimentava à mesa do rei, quando o rei Davi partia o pão para todos e comia do mesmo pão. Toda a transfiguração, o crescimento que nós precisamos como filhos de Deus, só vai acontecer à medida que nos assentamos com a palavra de Deus e o Espírito vai partindo, vai abrindo esse pão para nós. Existe um momento em Cantares em que aquela moça, depois de tanto convite, de tanto trabalho, de tanta agonia, chega no final, ela diz assim, olha, no capítulo 6, no versículo 11, ela diz assim, desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como. Imaginei-me no carro do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te contemplemos. E ela responde, por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Aí o esposo diz, quão formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha de príncipe. O que está acontecendo aqui? Parece um negócio muito louco, mas não é. É que depois de tantas lutas, depois de tanto conselho, depois de tanta admoestação, esta moça desce ao jardim da nogueira. O que é a nogueira? Vamos ver. Todos nós sabemos que a noz é aquele fruto. Quando você olha uma noz, você imagina o que tem lá dentro. Se você perguntar a um nutricionista, ele vai dizer toda a capacidade nutritiva de uma noz. Lá dentro. Não adianta você chupar, porque a casca está ali impedindo. Você sabe que lá dentro tem alguma coisa bem saborosa, bem nutritiva, mas vai ter que quebrar a casca. Se você não quebrar a casca, você não come. Descer ao jardim das nogueiras significa ir para a mesa, ir para o lugar da revelação. A palavra de Deus é como se tivesse uma casca. Lá dentro tem um alimento
que nós precisamos para viver. Mas o Espírito Santo vai quebrar a casca, porque qualquer pessoa pode ler a Bíblia, qualquer pessoa pode decorar a Bíblia como até o diabo sabe. Mas se alimentar do que tem lá dentro, só o Espírito Santo vai abrir a palavra para você. E quando você se assenta e você pede ao Espírito, ele quebra a casca da noz. E ali dentro você se alimenta, e se alimenta, e você chora, e você se emociona, e você ora, e você se alegra. Por quê? Com o alimento que está lá dentro da palavra. E essa moça, de uma hora para outra, ela começou a ver a história do povo de Israel desde o Éden. Ela começa a viajar na história do povo de Deus, no rebanho de Jeová Roé, que é Jeová pastor. E ela começa a viajar, a entrar, a meditar, a se alegrar. Eu não sei, ela ficou de tal modo tomada de alegria com aquela alimentação, que o povo gritava para ela: volta, volta, ó Sulamita, volta para que te contemplemos. E ela diz: por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Primeiro lugar, é a primeira vez que ela vai ser chamada de Sulamita. No capítulo 6, por quê? Porque Sulamita é a expressão feminina de rei Salomão. Este Salomão daqui não é o rei Salomão, filho de Davi. É Salomão, significa Shalom, porque é o rei da paz. E ela fica Shalom Might, quer dizer, é o feminino de Salomão. Quer dizer, ela passa a se parecer com ele, como os cristãos em Atos receberam o nome, os discípulos receberam o nome de cristãos, porque estavam parecidos com Cristo. Assim ela que recebe o nome de Sulamita, porque está parecida com o rei. Porque ela está parecida com o rei, eles notam que ela agora está meditando na palavra, está se alimentando na palavra de Deus. E eles não querem, o mundo lhe chama, o mundo está chamando essa moça para deixar a mesa, para não ir comer da palavra de Deus. Ela diz: por que vocês querem me ver na dança de Maanaim? Maanaim significa acampamento duplo, um acampamento de anjos, um acampamento de homens. É uma dança entre o céu e a terra, entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte. Por que vocês querem que eu fique no meio termo? Eu assumi. Agora eu estou com o rei, eu sou Sulamita. Nesse momento ele diz: conformosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filhas de príncipe. Quer dizer, agora ele diz para ela: tu estás preparada para anunciar o evangelho da paz, porque a Bíblia diz: quão lindos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam o evangelho, que falam da paz, que dizem coisas boas e dizem a Israel: o teu Deus vive. Então, nesse momento que você começa a sentar na mesa do rei para se alimentar da palavra dele, uma transfiguração começa a ocorrer em você. Primeiro, o nosso rei, ele é luz, nele não há treva alguma. Então, a luz do rei incidido sobre você faz com que o pecado que estava escondido na sua vida seja revelado. Que existem pecados que estão escondidos em nós, pecados ocultos,
com os quais nos acostumamos, meus irmãos. Existem pecados que nós chamamos pecadinhos. E diz assim, tem nada a ver. Tem. Qualquer pecado é ofensa contra Deus, é morte. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a agonia do Getsemane. E nós vimos Jesus ali 3 vezes fazendo a mesma oração. Porque existia um cálice difícil de ser bebido. E nós vimos que não era o cálice da humilhação moral, nem o cálice da dor física da cruz, era o cálice da separação. Porque ia chegar um momento lá na cruz em que Deus estaria separado de Jesus. Foi o momento em que Jesus tomou todo o pecado da humanidade nele. Lá na cruz, ele é o ladrão, assassino, ele é adúltero, ele é revoltoso, ele é uma pústula de pecado. Porque isso não foi uma brincadeira, não. Ele tomou o meu pecado para ele. Então, todo o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, ele pegou para ele. Esse pecado todo da humanidade teria que morrer com ele, para que ele ressuscitasse e o pecado ficasse enterrado. Só que, quando Deus diz, haja separação entre luz e trevas, pecado é treva, Deus é luz. Então, se Jesus lá na cruz, de uma hora para outra ele se torna treva pura, a Bíblia diz que não pode haver comunhão entre luz e trevas. Nessa hora o Pai e o Espírito estão separados do Filho. Pela primeira vez em toda a eternidade. E nessa hora, pela boca de Jesus, surge o grito de todos nós. Eu gritei pela boca de Jesus, você gritou, todos nós. Elai, Elai, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Este é o grito de toda a humanidade, mas quem estava na cruz era Jesus. Então, quando ele grita isso, é porque o Pai já não comunga com ele. Era este cálice a que ele se referia. A Bíblia diz que fez-se escuridão ao meio-dia até as 3 horas da tarde. Muitas coisas aconteceram em Jerusalém aquele dia. Este pecado nosso fica em Jesus e morre com ele. Então é preciso que quando eu entro em Jesus, eu morra lá na cruz para esse pecado, para que eu possa ressuscitar para a glória. Nesse momento que tudo isso se passou, nós precisamos ter gratidão a Jesus, porque ele tomou esse cálice e bebeu até a última gota. O meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, ele tomou sobre si e se fez maldito e morreu morte de maldição, morte por sufocamento. E quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, então é nele que nós vamos ter vida. Mas no momento em que você nasce, você tem que se alimentar. E aí, só indo para a mesa do Pai. Porque ele se faz nosso Pai através de Jesus Cristo. Quando Mefibosete sai de Lodebar, vai para Jerusalém, ele recebe tudo como se fosse filho e continua se alimentando à mesa do rei. Você vê que no versículo 4 ele morava em Lodebar, mas no versículo 13 está escrito, morava em Jerusalém. Mudou de endereço, mudou a identidade, mudou a alimentação. Houve mudança
mudança de status, houve mudança na vida desse homem. É isso que Jesus Cristo quer que aconteça na nossa vida, que nós estejamos conscientes de que houve um acidente e nós caímos no pecado. Mas o rei tomou providências. Mas uma coisa é certa. A Bíblia diz: morava Mefibosete em Jerusalém, porque se alimentava à mesa do rei, mas ele era coxo de ambos os pés. Bobagem você dizer que se Jesus levou seu pecado lá na cruz, você não é mais pecador, continua pecador. Só que agora, se alimentando na mesa do rei, você tem um tônico especial para vencer o pecado. Você agora tem alimentação com substância para lutar contra o pecado que lhe dominava. E quanto mais você vai se assentando à mesa do rei, mais fortalecido espiritualmente você vai se sentindo. Conheço pessoas que tinham dificuldade de se assentar à mesa do rei e vinham se queixar de pecados que caíam facilmente. Eu dizia: lógico. Vocês lembram do Mike Tyson? Ganhava todas, não era? De nocaute. O homem era uma massa bruta. Até o dia que ele encontrou o Holyfield. O dia que ele encontrou o Holyfield, não adiantou morder a orelha do homem. Perdeu, nunca mais. Cadê o Mike Tyson? Assim também você. Você tem um Mike Tyson que lhe nocauteia todo dia. Você cai naquele pecado. Cai no pecado. Irmã, eu não queria fazer, mas eu fiz. Lógico, você está sendo nocauteado todo dia. Mas vai começar a se alimentar na mesa do rei. Vai começar a ler a palavra, pedir o Espírito Santo para abrir a palavra para você. Vai ler a palavra, meditar na palavra, orar na palavra. Você vai se alimentando. Vai se alimentando. Daqui a pouco, o Mike Tyson espiritual vai demorar um pouco para lhe nocautear. Nocauteia, nocauteia. Continua se alimentando. Um dia ele vem, você nocauteia a ele. E daí em diante você continua se alimentando. Nunca mais ele lhe vence. Por quê? Porque você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Só existe o meio para você vencer o inimigo que tem lhe vencido todos os dias. É se alimentando dos nutrientes da palavra de Deus. E não adianta que isso você não compra lá fora. Não existe crente feito em micro-ondas. Você tem que gastar tempo assentado à mesa do rei. Você vai continuar como Mefibosete, pecador, como ele continuou coxo de ambos os pés. Mas o pecado não vai ter mais poder sobre você. Amém? Então, vamos partir para o nosso status novo de filhos do rei. Vamos nos assentar todos os dias à mesa do rei. Em vez de Lodebar, Jerusalém. Em vez da casa de Maquia, filho de Amiel, casa do Pai, mesa do Pai, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus nosso Pai, por toda a eternidade, o teu sonho foi sobre nós. O teu desejo foi de estarmos contigo. Pai da glória, tu investiste tanto, que investiste o teu próprio filho para nos ter contigo. Tu depois investiste o teu Espírito, nos dando esse Espírito, para que nós possamos estar em intimidade contigo. Que o teu nome seja louvado e glorificado. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer,
Porque assim como Davi trouxe Mefibosete de Lodebar para a sua mesa, tu nos trouxeste do império de trevas para a tua mesa também, Senhor. Tu nos deste o teu reino, tu nos deste a tua descendência de filhos do rei. Neste momento nós glorificamos o teu nome e te pedimos que em nome de Jesus Cristo nós possamos buscar os nutrientes que estão na tua palavra, buscar nos assentar em silêncio para que o teu Espírito possa nos ensinar e que dessa forma nós sejamos nutridos, fortalecidos e possamos crescer para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos Mefibosetes estão saindo saciados da mesa do Pai aqui nessa noite? Dá um glória a Deus aí, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, antes de nós orarmos, só um aviso aqui, tá? Senhores pais ou responsáveis, no dia 13 de novembro, 18 de novembro, 27 de novembro e 4 de dezembro, às 19h30, ensaiaremos as crianças de 3 a 11 anos. Portanto, papais de crianças de 3 a 11 anos, dia 13, 18, 27 de novembro e ainda dia 4 de dezembro. Tá? Para a apresentação de Natal, que vai ser no dia 6 de dezembro. Por favor, tragam seus filhos, é muito importante que eles participem. Né? Vamos nos colocar em pé agora, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, Deus tratou Mefibosete aqui nesta noite. Amém? Agradecemos ao Senhor. Pai querido e santo, nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor, glorificar o teu nome santo. Porque o Senhor, com todo o teu carinho, o Senhor tem tratado cada Mefibosete aqui nesta noite. Pai, o Senhor tem tratado esses corações que muitas vezes estão sendo feridos, esbofeteados pelo pecado muitas vezes, Pai. Esbofeteados por nossas fraquezas, esbofeteados por conceitos concebidos em nossas quedas, conceitos concebidos em nossos delitos, Senhor. Oh, Pai, mas nesta noite o Senhor tem alcançado cada alma com o teu carinho, com o teu amor. Tem tocado esses corações, Pai. Oh, Deus, e tem nos mostrado que o Senhor está com a mesa posta para que nos alimentemos da mesa do Pai, da mesa do Rei. Deus querido e santo, continua com as tuas mãos estendidas, Pai, sobre cada um dos teus filhos, Pai. Que estes Mefibosetes que aqui se encontram sejam a cada dia fortalecidos, Senhor, alimentados na mesa do Rei, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, oh Deus, pela Tua bênção sobre cada uma dessas famílias, Pai. Estende, Senhor, esta bênção, Senhor, àqueles familiares que não puderam vir aqui hoje, Senhor, que não estão aqui, mas que os Teus filhos têm orado por eles, Pai. Senhor, vidas que necessitam de Ti, Senhor. Oh, Pai querido e santo, alcança-os para a glória do Teu nome santo, ó Deus. Senhor, nós clamamos a Ti agora, Pai. Leva os Teus filhos em paz aos seus destinos, aos seus lares, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Dá-nos uma semana abençoadíssima, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, na certeza da bênção da vitória. Nós já Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja. E o povo do Senhor diz: amém. Vão na paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.